Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Faltam 9 dias para a diplomação de Luiz Inácio e o capitão Durval está convocando o povo a uma mega manifestação na frente dos quartéis no dia 12. Convocando os patriotas. Para isso, ele pede encarecidamente que os patrões deem folga nesse dia para que os patriotas possam manifestar a sua insatisfação com a diplomação de Luiz Inácio, já que muitos patrões estão sim dando folga para os seus funcionários em dia de jogo. É o pedido que faz o capitão Durval Ferreira, capitão do Exército Brasileiro. Capitão na reserva já, se não me engano, mas é capitão. Bem, seja como for, a esquerda dará folga para os seus funcionários fazerem uma gigantesca concentração em Brasília. Bem, mas eu não vim aqui para falar só isso, vim aqui para falar também sobre essa entrevista que deu o Mourão antes de ontem, a rádio, vamos ver como é o nome da rádio, Rádio Gazeta Sul, se não me engano. Está aqui, vou deixar o link da entrevista que ele deu ao jornalista da Rádio Gazeta Sul, o jornalista Pedro Garcia. Para muitos, Mourão jogou a toalha, ou então jogou a toalha e um balde de água fria na cabeça de todos os patriotas. Eu revi a entrevista hoje, fora do calor da emoção, mas o que aconteceu ali naquela fala foi muito claro. Mourão, em resumo, culpou o povo por tudo que está acontecendo agora, dizendo que o povo não se manifestou quando deveria e quando deveria ter se manifestado. Segundo Mourão, quando o STF limpou Lula, ou melhor, lavou Lula, o descondenando. Ali, segundo Mourão, o povo deveria ter reagido e não reagiu. Bem, é preciso lembrar o contexto da época. Era um contexto de pandemia, fica em casa, todo mundo apavorado por todos os noticiários, por todas as notícias diárias de morte, etc. e tal, vocês bem lembram. Por outro lado, o povo, bastante antenado, segue uma espécie de doutrinação também no YouTube, porque o YouTube hoje é ocupado por grandes empresas de comunicação que, via de regra, encaminham o povo apenas para um lado, sem dar alternativa, por exemplo, de protestar. E naquela ocasião, ao que tudo indica, nenhum grande youtuber ou nenhum grande jornalista aqui no YouTube convidou o povo a que se manifestasse nas ruas. Até porque nem se podia andar nas ruas, não é mesmo? E quem podia tinha que andar com máscara e tudo mais, distanciamento social. Penso que era muito difícil, naquele momento, o povo que normalmente demora muito para acordar dentro de uma pandemia, ir contra todo o arcabouço de notícias apavorantes da Rede Globo para se manifestar. Naquela ocasião, o povo nem saberia onde se manifestar. Teria que ser na Praça da Sé, ou então na Paulista. Mas... Enfim, é muito fácil hoje acusar o povo de não ter feito o que deveria, porque afinal esse povo nunca fez. Um povo que sim, já se manifestou muito, mas aos finais de semana na Paulista, ou então na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, em ritmo de festa, levando o cachorrinho com camisa da seleção brasileira, os familiares mais idosos. Era sempre uma festa, seguindo um caminhão elétrico, um caminhão de som, por assim dizer, cheio de políticos em cima, com o blá 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 de sempre. Manifestações que nunca deram em nada. Aliás, eu lembro, há um tempo atrás, há alguns anos, 2 ou 3 anos, o general Vilas Boas dizendo que dia de domingo era dia de fazer churrasco, visitar os amigos, dormir um pouco mais, ler os jornais, enfim,
fazer um churrasquinho, mas não era dia de manifestação. Pois é, a direita demorou muito tempo, ou melhor, parte da direita demorou muito tempo para entender como fazer protesto e onde fazer protesto. Assim, esta culpa que Mourão faz recair sobre o povo brasileiro é um pouco cruel também, claro que é cruel, mas não está de todo errado o general e senador Mourão. A culpa é nossa, sim. A culpa, aliás, sempre foi nossa. Hoje, o que se abate sobre nós é uma espécie de castigo. Castigo por nossa dificuldade em querer enxergar a verdade. Nós somos um povo afeito à ilusão, à fantasia, não é mesmo? Daí porque os nossos maiores ídolos são essas concentrações populares como festas juninas, carnaval, decisões de partidas de futebol e o último capítulo da novela. Eu sou do tempo em que o Brasil parava para ver o último capítulo da novela. Lembro que o Brasil uma vez parou porque queria saber quem matou Odete Roitman. A culpa é nossa, claro, mas... Bem, o problema da fala do Mourão é que não aponta perspectivas. Joga no ar alguma coisa como nós políticos trabalharemos com afinco contra o próximo governo. É pouco, né? Agora, o que o Mourão não diz é que realmente pode interessar. Vejam, o PT, ou melhor, o Luiz Inácio, vai assumir com promessas de gastanças mis, num momento em que o mundo inteiro se retrai, a economia global está prestes a entrar em colapso. É uma paralaxe aqui, não é mesmo? Claro, aliás, o próprio Mourão lembra disso, falando até mesmo que a economia da China, por conta do Covid-0, está despencando. Não é por conta do Covid-0, não. O papo vem bem de antes do Covid, essa desaceleração. Aliás, quem acompanha esse canal sabe do que eu estou falando. Mas, seja como for, há um descompasso entre o novo reinado, o possível novo reinado, e a realidade. O Brasil quebrará rapidinho. E aí é preciso olharmos para Araraquara, porque Araraquara foi um cartão de visita com o que acontecerá no Brasil de 2023. O presidente Bolsonaro chegou a lembrar que de um momento para o outro começou a faltar cachorro em Araraquara. Agora, o comportamento do araraquarense e o comportamento dessa gigantesca massa não poderá ser igualado. Uma cidade acovardada, temerosa, em casa, assustada e com fome é uma coisa. Agora, uma nação inteira, composta inclusive, ou principalmente, por pecuaristas, produtores rurais, caminhoneiros, é outra. Bem diferente isso, claro, Mourão não falou. Ele falou que é preciso aceitar o jogo e que Lula precisa governar. Talvez seja isso mesmo. Talvez Lula precise governar para entendermos que todo esse processo, num sentido maior, no sentido espiritual, não passou de um castigo. E quando nós aceitamos o castigo, nos arrependemos pelo que fizemos, a coisa pode mudar. Mas é preciso que purguemos as nossas próprias culpas. E aí, quem sabe, a importância de Lula governar pelo menos por um tempo, para que a gente descubra, finalmente, que ninguém passa incólume por esta vida, ofendendo a Deus um dia sim e o outro também. Quem sabe o Brasil na dor, na fome, acuado, com medo da censura e da violência, desperte para algo maior, se converta, se arrependa como fez o povo de Nínive e tenha, quem sabe, forças para reagir com o que vem por aí. E o que vem por aí
Se as palavras de Mourão forem proféticas, será Araraquara. Resta, contudo, continuarmos acreditando. Resta, contudo, aos patriotas, ao povo de bem desse país, continuar acreditando. Porque entre o vaticínio de Mourão e a nossa experiência da vida, baseada principalmente nas leituras da Bíblia, vemos que Deus muitas vezes interfere em favor de muitos por causa de poucos. Bem poucos. Aliás, é daí que vem a importância do termo o resto de Israel. É sempre por um resto que Deus resolve ser misericordioso com um povo que não merece sua misericórdia. É por poucos sempre. E aqui nesse país, é bom lembrar, existem pessoas, sim, muito justas, que vivem da oração. E a oração é muito importante, porque é a oração que move a mão daquele que tudo move. Então vamos continuar acreditando, porque a nossa esperança não está nem nos quartéis, nem na esfera política. A nossa esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Até amanhã, se Deus quiser. Shabbat Shalom.